eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Vamos prestarmos atenção em nome de Jesus. Isso aqui é a entrada triunfal de Jesus para começar o sacrifício, o sofrimento. Aí a palavra do Senhor nos diz que ele chegando, vendo a cidade, a última entrada dele naquele local, a Bíblia diz que ele chorou. Que ele chorou nesse momento quando viu a cidade. Chorou porque ele viu tudo que ele sempre via, mas ele, como o Senhor é onisciente, ele contemplou com os olhos de cima tudo que ia acontecer, tudo. Então ele conhecia o caráter de todas aquelas pessoas, ele sabia que iam crucificar ele, sabia dos corações obstinados, sabia dos incrédulos, sabia por causa da onisciência dele, então sabia que eles não receberiam a justiça de Deus, ia continuar estabelecendo a sua própria. Então tudo isso, um julgamento injusto que ele ia sofrer naquele local, a maldade, a crueldade que tinha no coração deles, Jesus vendo tudo isso, contemplando tudo isso, e a Bíblia diz que ele chorou, que eles iam continuar na teimosia deles. Só que depois também o Senhor Jesus viu que todas essas atitudes, viu quem era o coração deles, porque a Bíblia diz em Provérbio que aos olhos do homem todo o seu caminho são retos, mas a Bíblia diz lá depois, mas o Senhor sonda os corações. Então aos olhos dos homens que é reto, mas o Senhor sonda os corações. Para eles estavam fazendo a coisa certa, e Deus sabe toda a motivação, que o orgulho estava ali, não se deixando ser convencido. Amém? A Bíblia diz que quando Samuel vai levantar o rei Saul, escolhe logo o bonitão grandão, a Bíblia diz assim: Samuel, o que é isso? Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o externo, eu vejo o interno. Então Jesus contempla o homem interior. E a Bíblia diz que o Senhor está lá das alturas. Nós sabemos que ele desceu e nós sabemos que o Espírito Santo está aqui na terra. Amém. E a Bíblia diz lá em Salmos que ele está no trono, e a Bíblia diz assim, que ele contempla todos os homens, olha cada um, e nós sabemos que ele sabe tudo que está dentro de nós. Amém? A Bíblia diz, não é a minha palavra como um martelo, como um fogo, e como um martelo que esmiuça a penha. A Bíblia diz, o mistério da vontade de Deus, nós conhecemos, a nossa sabedoria era o bastante que tem no homem, era o bastante para glorificar um Criador. Mas o que o homem fez? Não fez isso. O que tem dentro do homem, mesmo corrupto, é o bastante que ele tem dentro dele para glorificar a Deus e ver que tem um Criador sobre todas as coisas.
Mas o que acontece? Ele não fez isso. Aí a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Já que na sabedoria do homem não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque a pregação da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós que somos salvos, é sabedoria de Deus e poder de Deus. Amém? Amém? Então o Senhor, o que a Bíblia diz? Que a palavra dele é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Não há criatura encoberta diante dele. Antes, o nosso homem visível está patente aos olhos de Deus. O que significa? Deus nos conhece. Então Jesus chorou, que conhece tudo. Que conhece tudo. E Jesus chorou porque pelo coração duro deles, o que eles iam fazer, mas também o que ia acontecer com eles. Ele revela que os romanos, os teus inimigos, vai cercar vocês, vai destruir vocês. Tanto mãe, filho, todos vão perecer. Então Jesus contemplou o que ia acontecer, o sofrimento que ia chegar. Aí alguns historiadores dizem que Tito, imperador, cercou de uma tal forma Roma que não deu para fugir uma pessoa. Dizem que sangue deles jorravam no canto da rua. E aconteceu não ficará pedra sobre pedra. Os historiadores dizem que tinha uma lenda que falava que tinha tesouros, ouros, debaixo da terra. Colocaram dinamite e explodiu. Pedra subiu. Se cumpriu cabalmente tudo que o Senhor falou. Amém? Então, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Eles julgavam o quê? O homem. Deus sonda os corações. O homem julga, a Bíblia diz, faz um julgamento segundo a carne, não com a reta justiça. É isso que a Bíblia revela. Então, eles estavam fazendo aquilo e se justificando, não é isso? A Bíblia diz que nenhuma carne se justificará diante dele. Não tem palavras que vai me inocentar naquele grande dia. O Senhor o julgamento, a Bíblia diz que o julgamento é segundo a verdade de Deus. Então a verdade de que não adianta nenhum de nós, não interessa que nós estejamos falando, dando desculpa, não interessa. Deus sabe o que está dentro de nós. Então Jesus sabia o que estava dentro deles. Não adiantava argumentar com Jesus, que Jesus sabia a real motivação daquelas atitudes. Mesmo assim, maravilhoso é saber que Jesus, por contemplar que eles não estavam cedendo e não iam ceder, e ia acontecer essa tragédia com eles, segundo a Bíblia, Jesus chorou. Compaixão. Então aqui está falando que Jesus, consciente de pecadores que não ia se converter, que iam com o coração obstinado continuar no erro, iam sofrer o juízo por causa disso, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então não tem argumentação. Jesus chorou. Então, em nome de Jesus está revelando a palavra dele. Jesus, qual o propósito? Jesus quer salvar. Amém. Ninguém vai ter desculpa diante do Senhor que teve um conhecimento inferior, que não conheceu. A Bíblia diz que o Senhor tem compaixão dos pecadores. Jesus chorou por ver o juízo que ia acontecer. Jesus não está nada satisfeito, feliz, por saber que a maioria vai ficar no fogo do inferno.
Jesus chorou, ele não quer isso. Então, no dia que ele lembrou de 70 anos depois, o julgamento que ia acontecer, e eles com o coração obstinado, Jesus chorou por causa disso, de ver a catástrofe que ia acontecer com aquela cidade. Amém? Então, o Senhor tem compaixão da criatura dele. O que ele queria e quer é salvar. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que o cristão tem a mente de Cristo. Aleluia. Então, em nome de Jesus, mais um ensinamento para mim e para nós. Se você vê um pecador, se você vê alguém que, segundo a Bíblia, vai queimar no inferno com o diabo, não vai ter mais chance de encontrar a Deus, vai viver eternamente no inferno. Nossa, quem é cristão sente. Quem é cristão quer salvar. Quem é cristão tem a mente de Jesus e se preocupa com essas vidas. Sente dor de pensar que elas vão para aquele lugar. Revela esse sentimento que Jesus revelou. E não sem omitir a verdade. Porque a Bíblia me diz que Jesus não fica nada, não há criatura encoberta diante dele. Então, isso tudo é para salvar. O mistério da vontade dele revelado. Não há criatura, quem vai conhecer, como nós já falamos aqui mais de 1000 vezes, nós não nos conhecemos. Mas essa palavra, como ele é onisciente, então essa palavra está a onisciência de Jesus, está a onisciência do Espírito Santo, está a onisciência de Deus. Então a onisciência, ela te conhece, você não. Ele te conhece, eu não te conheço. Então a onisciência dele vai revelar o quê? Quem está dentro de nós? Aqui é a palavra. A palavra vai falar verdadeiramente qual é a minha motivação. A palavra vai me expor. A palavra vai revelar quem eu sou, por que eu estou fazendo isso. E quando fala é para o meu bem. Quando revela algo que está oculto aqui dentro, que eu não queria, que eu até nem queria que fosse revelado, é necessário para me salvar. Amém? Amém ou não amém? Então não adianta isso que está sendo falado. Não adianta quem ficou em casa e não veio. Não adianta, o Senhor Jesus sabe o que está dentro. Qualquer outro argumento é uma loucura. De pensar que alguns argumentos vai me justificar naquele dia, esquece. Jesus sonda os corações. Jesus sabe a real motivação de eu fazer, de eu não fazer. Não adianta, não tem como fugir. A Bíblia diz que isso é um julgamento segundo a carne. Vocês julgam pela aparência. É um julgamento segundo a carne, segundo os homens. Então, o julgamento segundo os homens, de acordo com os homens, que dá uma desculpa e está tudo certo. A Bíblia diz que tudo que é elevado aos homens é abominável aos olhos de Deus. Essa palavra vem logo depois de falar que eles julgam segundo a carne, segundo a aparência, segundo o mundo, o curso desse mundo, que é abominável aos olhos do Senhor, que segundo o mundo é na aparência, não o que está dentro. Amém? É uma sabedoria mundana que o Senhor não aceita, amém? O que vale é a sabedoria do alto. Então julgar segundo a carne, eles julgavam segundo a carne, julgou Jesus segundo a carne. Então, e o julgamento segundo a carne, de acordo com o pensamento deles, olha o que aconteceu com eles, chegou o juízo, e a Bíblia diz, em nome do Senhor Jesus, que Jesus chorou de ver pessoas com o coração obstinados, sem querer se curvar a Ele, sem receber
a salvação dele, não quiseram, mas ele chorou por ver a tragédia que ia ocorrer. Amém? E está para acontecer isso. Existe uma grande tragédia para acontecer para os que perecem, mas para os salvos é a glória eterna. A igreja está para subir, os incrédulos vão ficar. Tem a tribulação vai ser momentos terríveis como nunca houve na face da terra, nunca houve. A Bíblia diz que existe uma eternidade para os crentes, uma vida espetacular, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, não subiram ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nessa vida. E se fica maravilhoso nessa vida, imagine que o que ainda está para acontecer. E o Senhor Jesus alerta para que seja rechaçado a justiça própria e que seja estabelecida a justiça de Deus. Eles não se submeteram à justiça de Deus e quis o quê? Como diz o apóstolo Paulo, quis estabelecer a sua, dando desculpa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, Paulo fala: eu fui até vós falar, não passei do limite. A medida em que Jesus, o Evangelho, me trouxe, foi isso que eu passei. Não fui além. Do jeito que veio a justiça de Deus, foi como eu passei. Porque Paulo falou várias vezes que eu não estou fundamentado na minha justiça ou na justiça da lei, mas na justiça de Deus, que é Cristo Jesus, e as palavras de Jesus. Então, quando alguém aí faz assim, amplia mais, quando alguém vê um não do Espírito Santo e pinta o 7 para estabelecer um sim, está em pecado, porque essa palavra é perfeita. Aqui está toda a santidade de Deus, aqui está uma perfeição que na terra não tem. Essa palavra não precisa nada meu para entrar nela, ela já está completa. E ela serve para a alma de todas as pessoas, a salvação da alma. Por isso que a Bíblia diz em Tiago: recebei com mansidão a palavra que está sendo enxertada em vós, porque é essa palavra que pode salvar as vossas almas. Essa palavra, a minha não, para que a vossa fé esteja fundamentada não na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Essa palavra. Então, nada que eu tente tirar para acrescentar algo meu tem valia. No dia do julgamento vai valer só ela. Se a mentira, o engano, se eu tentar ir no engano, eu vou ser julgado como enganador. Se eu tentar caminhar adorando dois senhores, mas tentando esconder, eu vou ser julgado como idólatra. Não tem para onde fugir. Não tenha. O julgamento do Senhor é segundo a verdade. Eu estou vendo que Jesus chorou. Eu estou vendo a tristeza de Jesus, homem, por ver um povo que obstinado que iria sofrer. É verdade. Eu estou vendo, está sendo revelado que Ele sonda os corações. Ele conhece os nossos pensamentos. Não tem para onde fugir dEle. Se eu estiver lá nas profundezas do mar, lá o Senhor está. Se eu fizer uma cama lá nos altos céus, o Senhor está também. Para onde fugirei eu do teu Espírito?
Então, em nome de Jesus, está me vendo deitado. Jesus me vê quando levanta. Jesus me vê quando eu priorizo um pensamento na minha cabeça. Jesus está vendo quando eu acordo para onde eu me inclino. Jesus vê quando eu travo a língua, não digo a verdade. Jesus vê quando eu sou omisso quanto à palavra dele. Jesus está vendo tudo. Tudo, que loucura. Não adianta se justificar para não fazer o que deveria fazer. Se justificar para fazer o que não deveria fazer, não adianta justificar, porque ele fez isso tudo para ninguém se gloriar na carne. Por isso que está escrito: aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, e quando? Aí eu aposto que quem tem a mente de Jesus também sente dor de alguém que está em pecado, porque sabe o que vai acontecer se morrer naquele momento. Amém? Aí quem é de Jesus, o que fala? Repete as palavras de Paulo. Paulo sentiu uma dor no coração incrível pelos irmãos deles, os judeus, não aceitarem a salvação. Ele chega a falar: se eu pudesse, eu perdi a minha salvação para salvar a deles. Olha, me fiz de tudo para ver se dava para salvar alguns, para salvar. E Jesus está fazendo de tudo para salvar. Jesus está vendo que está se aproximando aquele grande dia. Jesus continua querendo trazer para perto dele, mas continuam os inimigos da cruz de Cristo levando as almas para longe de Jesus. Perceba os sentimentos aqui do cabeça da igreja, vendo pessoas afastadas, vendo pessoas em pecado, vendo que o julgamento está para chegar. O sentimento dele é de dor, o sentimento é de tristeza, não é de espírito festivo, não é para festas. Não é, porque a qualquer momento vão descer no sepulcro e aí vai ter aquele momento que diz a Bíblia, lugar de tormento, onde pede: pai Abraão, molha minha língua. Já era. É isso que está para acontecer. Então eu tenho que pregar o que? A palavra para socorrer a alma, não levar ao mundanismo, não para viver como se nada fosse acontecer. Vai acontecer. Então Jesus teve um sentimento, o sentimento de tristeza, de choro, pelo que ia acontecer 70 anos depois. Mas ele sabia que ia acontecer. Se eu ver uma pessoa agora viva, não interessa, eu sei, como uma profecia de 70 anos depois que aconteceu, eu sei que essa pessoa que está viva, mas está em pecado, ela pode morrer agora, porque está escrito. Então dá no mesmo. Se eu ver alguém que está fora da justiça de Jesus, eu sei qual é o fim dela, porque a Bíblia revela. Não dá para pensar: daqui a pouco, sabe lá, daqui a uns 6 meses ela se converte, tudo bem. Não, a Bíblia não diz que tu tem mais 6 meses de vida. A Bíblia diz que a gente pode ir agora. Então a salvação é hoje. Dando continuidade, ele fala: se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Viu o conhecimento? Vocês conheciam. Quando Jesus chega, vocês conheciam. Vocês sabiam pelas obras que eu fiz, pelas palavras que eu preguei. Todas as evidências que ele era o Messias, eles tinham contemplado. Então, tenho um conhecimento, eles tinham um conhecimento o suficiente
para não continuar como estavam. Então o juízo veio, mesmo com o conhecimento, e o conhecimento que eles tinham era o suficiente para eles não sofrerem esse juízo. É isso que diz a Bíblia. Então, em nome, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar também para nós? Nós temos um conhecimento suficiente para não andar mais segundo a carne. Nós temos um conhecimento suficiente, de acordo com a Bíblia, que todas as profecias estão sendo cumpridas. Amém. Nós temos um conhecimento suficiente que esse mundo é verdadeiramente do maligno. Nós temos conhecimento suficiente que as profecias bíblicas dá para perceber que não foi homem que escreveu. Nós temos. Então Jesus quer estabelecer a paz e diz que vocês não conheceram tudo a favor para vocês se renderem a mim. Vocês não quiseram. Esse Jesus continua falando, continua se revelando à humanidade. Ele continua ministrando através do Espírito Santo, usando alguns. Por quê? Vocês, coração duro, sim, queriam fazer o bem, não conseguia, sim, mas agora eu cheguei no tempo devido, no tempo certo, no momento em que vocês precisavam mais de mim, eu cheguei. Chegou. Cheguei para vocês conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Cheguei para estabelecer a paz sobre vocês. Eu vim para que vocês sejam casa espiritual. Eu vim para vivificar, tirar vocês do engano. Então, o que é a mensagem que Jesus quer? Ele nos vivificou estando nós mortos. Eles preferiram a morte. Agora, essa palavra é para edificação. E o que eu tenho que pregar? O que eu tenho que falar? As palavras, como Jesus falou, só para edificar. Vocês têm o conhecimento, vocês têm a Bíblia, vocês têm a arma poderosa para serem vivificados. Vocês têm a arma poderosa para fugir da ira vindoura. Jesus continua, só tem um motivo, que não acabou tudo. Jesus quer salvar. Jesus quer salvar. Então, o que eu tenho que saber nessa mensagem? Jesus tem compaixão dos pecadores. O que eu tenho que saber? Jesus conhece o ontem, o hoje, o amanhã, está tudo junto para Ele. Ele é onisciente. Sabe do que está para acontecer, sabe, quem está na fé acredita no que vai acontecer. Então Jesus, o Criador, sustentador de todas as coisas, por contemplar o grande mal que ia chegar a eles, coração endurecido, Jesus chorou. Jesus, por contemplar a tribulação, a grande tribulação, por contemplar a ira dele no inferno, Jesus quer salvar. Jesus continua tendo compaixão das almas. E Jesus, tendo compaixão, ele adverte: tira a tua justiça, que seja estabelecida a minha. E outra coisa, Jesus, quando eu estou pensando, quando eu estou agindo ou não agindo, saiba que Jesus está vendo tudo, e só tem uma arma para tirar o mal de dentro de nós. A minha palavra não é um fogo consumidor, não é o martelo que esmiuça a penha. A minha palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela está apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Amém? Não há criatura encoberta diante dele. Antes, nós estamos nus aos olhos dele.